O que você quer? O que é que você pensa? Quais são suas identificações? Quais são suas projeções? Por que eu falo isso? Porque para você ser criativo e ser espontâneo, você precisa, né, se revisitar. Eu falo dentro da repetição, vocês vão ver muito isso. Né? É identificar o que realmente, vamos dizer assim, está latente no seu eu. O que é o seu eu? É o seu interno, é o seu ego, compreende? Então, se seu ego, o seu eu, deseja sei lá, uma ideia ou não sei se o Marcelo, né, já chegou a mencionar a questão da nossa cafeteria, né, da cafeteria que nós colocamos para a nossa filha, né, de fato, quando veio no meu interno, né, a respeito da cafeteria, foi assim, uma ideia muito espontânea, muito criativa, porque de fato nós não tínhamos dinheiro, compreende? Então foi uma ideia ousada. E se vocês quiserem dizer assim, então você é sociopata? Bom, não sei. E se vocês me derem essa estrutura estereotipada, eu vou adorar, porque dá a entender que eu vou ser bem sucedida, né? Então, assim, era uma ideia que se tornou algo real, concreto, né? Por que eu estou trazendo essa questão da cafeteria, mas eu já vou sair dela? Porque as ideias, ela não pode ser barrada, compreende? Se você tem uma ideia, ela precisa ser formulada. Se ela é formulada, a gente traz alguns sentidos, né? Porque não adianta você trabalhar as suas ideias, o seu pensar, o seu sentir dentro de uma impulsividade. Se você agir dentro de uma impulsividade, é isso a diferença de um sociopata, compreende? É isso a diferença de um sociopata para uma estrutura neurótica, né? Uma estrutura só de um ser que existe. Sente dores, mas age dentro da, vamos dizer assim, da sublimação. Pode ser como pode não ser, é como pode não ser, tá entendendo? É possível, mas por mim tudo bem. Então, assim, qual é a diferença? É porque eles pensam, eles maturam, eles elaboram, eles interpretam e depois eles projetam. Nós temos uma tendência de apenas projetar, ou nós não nem sequer nós projetamos nada, nós ficamos apenas na fantasia ou no desejo real, né, de algo que possa existir. Então, o projetar, o maturar, o elaborar, já vem dentro de um, vamos dizer assim, né, de uma regressão do que você já sentiu anteriormente, né? Ter uma ideia, sentir algo. Então, quando nós sentimos um desejo de, né, empreender, um desejo de ter, um desejo de ser, ou seja, um desejo de tomar uma decisão, antes de ser realizada ou concretizada essa decisão, ela precisa ser maturada, elaborada, interpretada para posterior ser projetada. Então, o ter ou ser, né, um ego empreendedor, é preciso de fato ter essa clareza do que eu quero, a identificação. Mas preciso identificar. Eu quero ser um grande empresário, eu quero colocar algo, né, no meu entendimento, eu quero colocar algo no meu ramo. Né? Então, assim, esse já é o primeiro passo, né? É identificar o que você quer. Né? Eu acabei me perguntando, a Marcelo, quanto tempo eu tenho? Porque eu tenho essa questão de quando eu começo a falar, eu tenho dificuldade de parar. Quanto tempo eu tenho? 1 hora. No caso, tem mais 40 minutos. Mas para perguntas, essa 40 minutos, então tem um Uhum, 20. uhum, É assim? isso. Ah, tá. Tá ótimo. Então tem 20 minutos. Né? Então, assim, o ser criativo, o ser espontâneo, vai, né, de encontro com o eu que realmente se identifica com algo, que realmente quer ter algo, ou quer ser algo. Né? Quero colocar algo, quero permanecer dentro da estrutura, eu quero ser. Então, assim, o primeiro passo é essa questão de identificar. O segundo passo seria, de fato, você maturar, né, se de fato é uma identificação, eu estou indo pelo aquilo que eu realmente conheço, eu me identifico, eu vou de fato ter, vamos dizer assim, né, o feeling do negócio, ou o feeling dessa ideia, eu tenho um embasamento, eu tenho um autoconhecimento, eu tenho um gesto espontâneo, de mesmo eu não ter, vamos dizer assim, uma profundidade do assunto, ou do que se refere, eu tenho uma espontaneidade de ir em busca, eu tenho uma espontaneidade de
projetar as minhas funções de energia, né, de pensar, de saber em relação àquela ideia, eu só tive uma ideia e quero que alguém execute. Aí eu tenho um paciente que ele menciona muito que ele é 99% ideias, né? Ele chega aqui na sessão dizendo, né? Ana Paula, eu tenho muitas ideias, essa semana foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. E eu pensei em conversar com alguém, ele para. Por quê? Porque ele tem convicção, eu já mencionei que seria uma paranoia, de que falar da ideia dele para alguém, esse alguém vai fazer sentido à ideia dele. Compreende? Se ele não der sentido, primeiramente, ele sabe que se ele mencionar porque a ideia é fantástica, ele vai perdê-la. Então, ele é tão cheio, né? Ele é tão assim, paranoico nas ideias dele, que ele tem receio de alguém roubar o pensamento dele. Compreende? Então, assim, mas o mais interessante, né? Eu menciono muito para ele, né? Então, tem alguém de sua confiança, porque você precisa maturar. Muitas vezes a gente precisa ter alguém que nos ajude a maturar essa ideia. Alguém que já conhece do ramo, alguém que já tem essa percepção. Então, assim, é interessante você ter essa maturidade de reconhecer que a ideia é sua, compreende? Mas a maturidade mais alicerçada dentro de um autoconhecimento, de ter a segurança e compartilhar com essa ideia, compreende? Para com alguém que tem mais experiência que você. Isso mostra que você tem não só a espontaneidade do pensar, mas você tem a espontaneidade da maturação, da elaboração e da projeção, como também você tem a segurança de fazer a projeção depois da interpretação. Olha, eu estava pensando sobre isso, o que é que você pensa? Né? Esse meu paciente, né, sem fugir da ética, esse meu paciente, ele trouxe uma ideia tão assim, absurda, que quando ele foi mencionar para um outro grande empresário, outro grande empresário mencionou, eu compro a sua ideia. Porque tudo que você menciona faz sentido para o mercado. Compreende? Poderia ser algo, e ele disse assim, mas vai custar algo muito caro, é algo muito caro o investimento. E o outro grande empresário disse, não, eu não estou preocupado com custo. Eu quero que isso seja visto. Depois a gente vai ver uma forma de ter o dinheiro de volta, né? E hoje é um grande sucesso que eu não vou mencionar. Então, assim, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Primeiramente, ele maturou muito. E ele precisou ter segurança de ir em busca de alguém que, de certa forma, permitisse que ele, né, se sentisse seguro ao ponto de projetar e fez efeito, né? Sentiu efeito, como a gente diz, e se tornou real. Então, assim, mas ele é bem trabalhado nessas questões, né? Mas interessante, né, a gente pensar a respeito dessa questão de gestos criativos e espontâneos, porque na nossa área, né, eu falo porque eu também penso que sou uma empreendedora, né? Por que eu sou empreendedora? Porque eu também tive a oportunidade de colocar o meu consultório, né, os 2 consultórios que hoje atendo, né? Mas para isso a gente precisa ter muito, vamos pensar aqui, não só a questão da espontaneidade, da criatividade, mas também de um grande planejamento psíquico, né, real e concreto. Porque quando você se projeta dentro de qualquer tipo de identificação da área, da onde você quer atuar, é o que você pensa em fazer. Eu sei que aqui nesse curso, acho que tem várias áreas juntas, né, se eu não me engano, né, nesse sentido, não é só